Muita gente pediu para eu falar sobre esse assunto e vamos ao caso. Olha, a OTAN e os Estados Unidos começaram a ameaçar a China. Essa ameaça já vem de alguns anos para cá, só que agora estão se intensificando. Eu falei aqui que o plano final dos Estados Unidos com a guerra na Ucrânia é impor uma diferente ordem econômica mundial, uma em que China, Rússia e seus parceiros estejam isolados do resto da economia mundial, algo como na Guerra Fria acontecia, tinha os capitalistas de um lado, os comunistas do outro lado, e aí eles ficavam isolados, os comunistas não negociavam com capitalistas e vice-versa. Hoje não, o mundo é globalizado, muitos falou nos anos 90, globalização e tudo mais, agora não. Agora o que os Estados Unidos querem é isolar China e Rússia para acabar com a influência da China na globalização e no mercado mundial. Aí, para isso, eles precisavam primeiro impor sanções à Rússia e depois à China. Eu expliquei aqui diversas vezes como eles jogaram gasolina na fogueira para que a Rússia invadisse a Ucrânia. Agora, eles estão acendendo fósforo, fazendo uma fogueira e jogando muita gasolina para que a China invada Taiwan nos próximos meses. Só que nos últimos dias, esse movimento acelerou de forma muito rápida. Olha só. Desde 2020, os Estados Unidos começaram a sugerir vender armas e mísseis para Taiwan. Também venderam tecnologia para que Taiwan começasse a fazer mísseis. Aí você fala, Thiago, China, Taiwan, fica lá do outro lado do mundo, não entendo nada disso. Eu vou te explicar um exemplo que acontece aqui na América. Temos os Estados Unidos e temos pertinho dos Estados Unidos Cuba. Cuba é uma ilhota que fica ali bem perto dos Estados Unidos, a 130 quilômetros da costa de Miami. Se tivesse míssil nuclear em Cuba, esses mísseis chegariam a Miami, chegariam à Flórida, chegariam àquela parte dos Estados Unidos onde tem New Jersey, New York, Washington, em poucos minutos, os mísseis novos. Ok. Do mesmo jeito que a Ucrânia fica muito perto da Rússia, Kiev fica ali a poucos minutos de um míssil de Moscou. Então a fronteira da Ucrânia então é pouquíssimos minutos. E a 130 quilômetros da China fica Taiwan. Eu vou te mostrar aqui o mapa. E aqui você pode ver que ó, China fica aqui, Taiwan fica do ladinho da China. Assim, a mesma distância de Cuba para Miami é Taiwan da China. Taiwan estando armada, Taiwan é um lugar democrático e que não tem muitos armamentos. Taiwan estando armada, isso seria um problema para a soberania nacional chinesa. E os chineses veem problemas nisso, por isso começaram a jogar agora gasolina na fogueira. O ministro da Defesa da Austrália falou que avalia que a Austrália envie gratuitamente mísseis para Taiwan para armar a ilha de Taiwan. E você fala, mas Thiago, por quê? Taiwan está sob alguma ameaça? Não, não está. Mas, Thiago, por que eles querem enviar mísseis para Taiwan? Exatamente para que a China queira invadir Taiwan e aí as mesmas sanções impostas a Putin e a Rússia possam ser impostas também à China. E toda essa russofobia que está acontecendo nas últimas semanas possa começar a acontecer também uma sinofobia, que é a fobia contra os chineses, a aversão a tudo que vem da China. Esse plano foi friamente calculado pela cúpula do G7, que seriam as 7 maiores economias do mundo, mas que é um grupo que não tem a China, que é uma das 7 maiores economias do mundo, mas que não entrou no G7. O G7 tem lá Estados Unidos, Japão e países europeus que são todos aliados ou fazem parte da OTAN. Eu vou explicar tudo isso aqui, mas antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque olha, aqui a gente está levando a verdade para as pessoas. Esse tipo de análise você jamais verá na Globo ou na grande mídia. Eles, inclusive, censuram qualquer um que tente falar a verdade para o povo. Eles seguem a cartilha norte-americana e ponto final e acabou. Eles não deixam ninguém falar fora dessa cartilha. Assim como entre os anos de 2003 até o golpe contra Dilma e depois o golpe, quem falasse alguma coisa fora aquele plano de demonização do PT também era censurado. Você não via na Globo News um analista ir lá e falar, olha gente, se a Dilma cair provavelmente vão impor reformas que vão aumentar o desemprego e abaixar os salários. Não, se alguém falasse isso no Globo News era atacado, saía do ar na hora. Hoje você não vai ver alguém falando, olha, estão jogando gasolina na fogueira para a China invadir Taiwan, assim como fizeram com a Ucrânia. Se alguém falar isso, vai ser atacado veementemente lá no Globo, assim como em toda a grande mídia. Por isso eu peço a sua inscrição. É um segundinho e é grátis se inscrever aqui no canal. Agora, vamos falar sobre China, Taiwan, Estados Unidos, é a nova parte do plano. O plano, primeiro, eu falei aqui diversas vezes e falei isso antes do plano acontecer, era forçar a Rússia a invadir a Ucrânia. O plano deu certo. Parte do plano era enviar muitas armas à Ucrânia para que a invasão russa demorasse mais do que os russos planejavam. Os russos sabiam que isso era parte do plano, todo mundo sabia que isso era parte do plano, e os russos
foram com muita paciência nessa invasão. Você pode ver que eles decidiram não bombardear tudo mais. Foi uma invasão que até os norte-americanos ficaram surpresos com a falta de violência dessa invasão. Não estou falando que não teve violência, não. O Putin não precisava ter invadido a Ucrânia agora. Não sou nem um pouco a favor da guerra. E canso de reiterar isso aqui, porque tem gente que foi doutrinada pela grande mídia a pensar que qualquer um que fale uma coisa que está um pouquinho fora da cartilha da Globo e dos Estados Unidos é porque essa pessoa apoia o Putin e apoia a guerra. Então, para as pessoas que foram doutrinadas, se desdoutrine. Aí, olha só, a gente está aqui desdoutrinando. Olha só o que acontece. A Rússia invadiu a Ucrânia e aí começou o plano. Várias sanções impostas à Rússia e toda a mídia ocidental é a mídia europeia, brasileira, da América Latina e estadunidense, canadense e tudo mais, começou com um processo de russofobia, que é demonização de tudo que é russo. Atletas russos sendo banidos de competições, músicos russos sendo banidos de competição de música. Tem lá o esqueci agora o nome do Euro, tem um festival de música muito famoso na Europa, que é uma competição, baniram os russos, o Bolshoi lá, o balé russo sendo banido, peças de teatro russo sendo banidas, gente que não tem nada a ver com Vladimir Putin sofrendo, só porque a Rússia invadiu a Ucrânia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso se chama russofobia, você ter aversão a tudo que existe que é daquilo. Assim como nos anos 50, tudo que vinha que era de um negro, a pessoa falava, esse cara é negro, não. Ele tinha racismo. Depois, tudo que era de um gay, fala, não, porque esse cara é gay, mata ele, tem que queimar na fogueira. Era homofobia. Agora temos aí a russofobia. Aí, parte do plano, ok, está feita. Aí você vê empresas como Mastercard, Visa, PayPal, empresas de pagamento, acabando fechando na Rússia, acabando com suas atividades na Rússia. Várias outras empresas também falando, não forneceremos mais suporte aos russos, tudo mais. Aí fala, caramba, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá, são as sanções, a grande mídia justificando e comemorando cada um desses atos que não tem nada a ver com a guerra. Ok, só que parte do plano, eu estou falando aqui há muito tempo, é impor a China. O primeiro ato disso aí foi quando os Estados Unidos, num relatório de inteligência, ou seja, um relatório que não tem fonte nenhuma, a fonte é o secretário do Joe Biden falou, então pronto, tá falado, todo mundo leva como verdade absoluta, dizendo que a China não apenas sabia da invasão da Ucrânia, como ainda tentou escolher a data, falou que seja depois das Olimpíadas de Inverno aqui de Pequim. Aí, isso foi uma acusação à China, porém a China refutou, falou, não, isso aí vocês não têm fonte nenhuma para isso, vocês não têm prova nenhuma disso, então vocês fiquem calados, vocês estão tentando difamar a imagem da China. Ok. Aí, a outra parte do plano é forçar a China a forçar o resto do mundo a impor sanções à China. Não adianta só os Estados Unidos e a OTAN imporem sanções à China. Tem que haver uma demonização da China. Essa demonização eles perceberam que foi muito bem feita durante a guerra na Ucrânia. Você pensar, guerras feitas em outros países não tiveram esse tipo de ação da grande mídia. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, mataram todo mundo, jogaram míssil na cabeça de todo mundo, você não via a Globo News mostrando histórias, olha, esse aqui é fulano, ele perdeu a esposa e as filhas, aí ele chorando, você não via isso. Agora você vê os ucranianos, tudo mais, na TV, você vê isso que é o que? A demonização da guerra, que não acontecia quando a guerra era dos Estados Unidos. Perceberam que o plano deu certo. Eu vou te dar um exemplo, como nos Estados Unidos, quando eles estavam na guerra, olha só, eles faziam manifestação, suporte, apoio às tropas, vamos vencer. Aí eles faziam aqui, você esqueceu de 11 de setembro, por causa de 11 de setembro vamos lá matar 1 milhão de pessoas no Iraque, que não tem nada a ver. Aí eles faziam várias manifestações, a grande mídia, o Mickey Mouse fazia assim, vamos lá invadir e matar os outros. Aí, os heróis também falavam, a guerra, não sei o quê. Enfim, aí você vê uma família tradicional norte-americana aqui, com fuzis, falando, estamos apoiando os soldados. Então eles apoiavam o extermínio de países soberanos, de países que estavam ali, e só para roubar petróleo, vamos lá exterminar todo mundo e matar todos os inocentes. De uma maneira muito mais... Quando eu digo muito mais brutal, eu tô falando, não há comparação da maneira como os soldados russos estão agindo na Ucrânia com a maneira brutal e genocida com que os soldados americanos agiam nessas outras guerras. Não há comparação, não dá para comparar, ok? Dito isso, agora é a hora da China. O Quad, que é um grupo, eu falei aqui há alguns dias, é um grupo que tem Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. A Índia não está nessa, mas Estados Unidos, Austrália e Japão são maioria no Quad. E eles fizeram uma ameaça à China, dizendo que se a China continuar ameaçando Taiwan, eles vão fornecer armas a Taiwan. Aí falou, fica aquela, como assim a China está ameaçando Taiwan?
A China está ameaçando Taiwan? Como assim? Olha só o que está acontecendo. No ano 2000, logo que começou a pandemia, os Estados Unidos ofereceram 2 bilhões de dólares em mísseis para Taiwan, em mísseis e armas para Taiwan. Aí Taiwan aceitou e comprou 2 bilhões de dólares em mísseis e armas. Taiwan era então quase praticamente desmilitarizado. Taiwan, para quem não sabe da história, a China se tornou socialista lá nos anos 40. Ok, aí teve uma revolução lá e tudo mais. O antigo governo da China fugiu para Taiwan, que é essa ilha, e levou algumas milhões de pessoas. Essa ilha recebeu amplo suporte e apoio dos Estados Unidos para se desenvolver de uma maneira capitalista. Então Taiwan é capitalista e a China comunista. Ok, aí o que aconteceu? Taiwan tinha ali sempre a ameaça de que se a China invadisse Taiwan, os Estados Unidos iam entrar numa guerra nuclear com a China. Ok. Então a China nunca invadiu Taiwan, mas nunca descartou invadir Taiwan no futuro e unificar, eles chamam unificar a China. Ok. Mas ficou nessa. E acabou a Guerra Fria, o mundo se globalizou, tudo mais, e ficou nessa. A China não ameaçava Taiwan, ficava naquela retórica de, talvez um dia. E Taiwan também não ameaçava a China, ficava naquela, não temos aqui, não somos um país muito militarizado também. Se a China invadir também, a gente não tem chance alguma. Mas a China nunca invadiu. Poderia ter invadido? Poderia. Poderia ter invadido no ano 2000, em 2005, em 2010, em 2015, mas nunca fez. Aí, Taiwan começou a comprar armas. Aí, em 2021, os Estados Unidos ofereceram mais 750 milhões de dólares em mísseis para Taiwan. Eu vou mostrar aqui a matéria. Aqui, ó, do Bloomberg. Está em inglês, mas está aqui, ó. Primeira venda de armas do Biden para Taiwan foi aprovada, 750 milhões. Dá para olhar aqui? 750 milhões. Aí isso inclui alguns, aí tá aqui uma palavra Hotwire. Hotwire, eu vou te mostrar, é artilharia antiaérea contra aviões e contra mísseis. É aqui, ó. Isso aqui parece uma maquininha dos anos 60, não é o tanque não, essas outras, parece uma maquininha dos anos 60, mas as modernas são muito eficientes. Aí a China ficou assim, peraí, estranho, isso foi no ano passado. Aí agora, nesse ano, aprovaram novamente vender mais armas para Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos estão armando Taiwan. Agora vem o primeiro-ministro da Austrália falando nós vamos enviar armas para Taiwan. Não é mais vender, não, é enviar arma para Taiwan. E a China só olhando assim, pensando, opa, peraí, isso não tá certo. Os chineses já falaram nos últimos dias, parem de enviar armas para Taiwan. Taiwan fica a 130 quilômetros da China. Se vocês começarem a enviar mísseis para Taiwan, Taiwan pode bombardear a China em qualquer momento, a gente não vai ter tempo nem de piscar. Fala, inclusive, parecida com a do Putin. O que fazem os países da OTAN e Estados Unidos? Não. Vocês estão ameaçando Taiwan, então nós vamos armar Taiwan até os dentes. E Taiwan, no ano passado, inaugurou sua primeira fábrica de mísseis. Agora eles estão produzindo mísseis. Só para você ter ideia do que está acontecendo. Riscaram o fósforo, fizeram a fogueira e agora estão jogando muita gasolina nessa fogueira. Para quê? Para a China invadir Taiwan nos próximos meses. A China invadindo Taiwan, o mesmo processo que aconteceu com a Rússia vai acontecer com a China. E aí todos os países emergentes, os países que estão em desenvolvimento com muito investimento chinês, vão ser obrigados a tomar uma posição, que é o seguinte, você estará do lado da China ou do lado dos Estados Unidos? Se você estiver do lado da China, esquece Visa, Mastercard, sistema bancário, SWIFT, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de comércio com a OTAN, Estados Unidos e os países aliados. Se você estiver do nosso lado, aí você vai ter que impor essas sanções também à China e Rússia. Por isso que o Brasil agora está sendo pressionado a impor sanções à Rússia, países da América Latina que também não impuseram sanções à Rússia estão sendo pressionados, e os Estados Unidos estão desesperados agora buscando apoio da Venezuela, que é para quê? Para ver se quebram no meio a parceria entre China e Rússia. Eu vou te falar. Muito difícil que esse plano dos Estados Unidos dê certo. Quem vai sofrer muito com isso é a população da Rússia, a população da China e depois, a médio e longo prazo, a população de todo o mundo, inclusive Estados Unidos e Europa. Esse é o plano desesperado deles para ver se a China, porque se o mundo continuasse como está hoje, em menos de 20 anos, a China se tornaria a maior potência global com um grupo de pelo menos 50 ou 60 países africanos e da América Latina e países pequenos asiáticos que hoje são muito pobres, mas que já estarão mais ou menos desenvolvidos e que estarão ao lado da China. Esses países todos já sofreram golpes de Estado, já sofreram guerras dos Estados Unidos, já sofreram tudo na mão dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Foram 2 golpes de Estado aqui, viu? Se você hoje não tem emprego, se você hoje está sem dinheiro, agradeça aos Estados Unidos, porque é culpa deles. Tudo isso, a desgraça que está acontecendo aqui, foi plantada por eles. Na América Latina inteira já aconteceu. Só em Honduras foram 8 golpes de Estado. Agora imagina, todos vão ao lado da China. Os Estados Unidos sabem que isso vai acontecer nos próximos anos. Então a única chance de parar é mudando completamente a ordem global
a partir de já. É isso que está acontecendo nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo ou enquanto você assiste, isso está acontecendo. E agora a pressão toda na China. Olha só que coisa, quem imaginaria isso? Se você não assistisse o Plantão Brasil, você não imaginaria que isso estaria acontecendo. Eu tô falando há semanas que isso acontecer. Desde o primeiro vídeo que eu falei aqui da guerra, quem quiser tem uma lista aqui no canal só de vídeos sobre a guerra, pega o primeiro vídeo que eu fiz, você vai ver que eu falo, ó, próximo passo é a China. É isso. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro, que aqui a gente faz oposição contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Isso aqui, ó, no interior do Paraná. Se eu não me engano, é Bom Despacho a cidade aqui no Paraná. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo tá fila do osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. O povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Isso aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Peço que você se inscreva também nas minhas outras redes sociais, porque a gente precisa levar a verdade para as pessoas. Falou!